A seguir, um bate-papo gostoso e muita irreverência em um estilo que só ele tem. Programa Léo Passetti, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu idealizador, o qual é responsável por elas. Olá, estamos começando mais um programa. E assim, eu gosto de falar algumas coisas antes de começarmos o programa nessa abertura. Não que seja para as pessoas refletirem ou para as pessoas acharem o que é certo e o que é errado. Porque o certo de cada um pode ser o errado do outro. E o errado do outro pode ser o certo. Na verdade, o certo não existe, nem o errado existe. A não ser, claro, dentro das leis implantadas em qualquer cidade, em qualquer país, em qualquer estado, as leis, sim, separam o certo do errado. Mas as nossas ações, os nossos gostos, os nossos sentimentos, não existe certo ou errado. Porque o que, para mim, é o verdadeiro, que é o certo, para você pode não ser. Então, esses sentimentos que a gente precisa trabalhar. Mas isso não nos dá o direito de acharmos que somos donos da verdade e que o universo roda em torno do nosso umbigo. Porque quando a gente chega a esse patamar, nós acabamos não respeitando mais as pessoas nas suas verdades ou nos seus erros. Porque dentro desses parâmetros, nós temos que respeitar a cada um. Não podemos invadir com a nossa verdade o que é o erro do outro, nem o erro do outro invadir o que é a nossa verdade. Só que as pessoas, quando elas começam a achar que elas são as donas dessa verdade, e que essa verdade tem que ser colocada na cabeça dos outros, ou por bem ou por mal, elas acabam encontrando arestas e encontrando inimigos. Inimigos que eu digo assim, pessoas que acabam se afastando delas porque não concordam com a forma dessa verdade, até a forma que ela é colocada. Então, por isso, nós temos que tomar muito cuidado até quando a gente não concorda com ideias que são colocadas numa reunião, ou são colocadas por nossos amigos, porque ao contrariarmos certas ideias, nós acabamos contrariando talvez as nossas verdades, ou então deixando uma pessoa descontente com a gente, que essa pessoa vai deixar de fazer parte do rol dos nossos amigos e fazer parte do rol do que pode se chamar até de nossos inimigos. Mas como você não tem inimigos, só tem amigos, a gente começa o programa para você. Fique aí ligado, porque hoje vai estar show. É 2 minutos e a gente volta. Bom gosto, estilo e elegância é como Aceto Moda Homem. Estamos de volta e vamos falar hoje com o nosso querido amigo, vereador de Ponta Grossa. Acho que da primeira vez, não sei,
Estou meio por fora de quem era antes ou quem não era, quem já foi, mas vamos saber tudo agora do Dr. Magno. Tudo bem, meu querido? Boa tarde, Léo. Prazer estar aqui novamente. Fazia tempo que eu não via. Fazia aqui. tempo. Viu? Me conta, eu não sei se tu perguntei isso, mas é a primeira vez que você é vereador? Primeiro mandato. Primeiro mandato. Como vereador. Certo. Bom, eu vou te falar uma coisa aqui, que eu vi que você fez aqui, é uma lei que prevê hortas em terrenos sociais em Ponta Grossa. Então eu vou te contar uma coisa. Eu comecei a te contar ali no intervalo, mas vou te contar agora. Quando eu fui lá para o Selo Social, que não ia ter Selo Social, e o Marcelo me pediu para ir fazer lá na Secretaria de Ação Social, não sei se você viu lá, se já foi lá, que tem aqueles terrenos, no meio lá onde era o hospital, tinha parecia umas tumbas lá, umas covas. E eu vi aquele terreno e falei, nossa, aqui dá para plantar. E todo mundo me chamou de louco. Aí a secretária de Meio Ambiente era aquela menina... Schoenberg, como é que é o nome dela? Patrícia. Aí liguei para Patrícia e disse assim, Patrícia, me dá a terra. Ela me deu a terra e os camaradas... Aí eu Ivonei e pedi as mudas. Daí o povo olhou para mim, e agora mas tinha dado umas 15 mil mudas. Vai plantar tudo? Eu falei, não, espera aí. Daí liguei pro doutor Antônio e pedi uns presos lá, sabe? Daí ele me deu os presos, em 3 dias eles plantaram tudo. Deu uma alface desse tamanho, assim, distribuiu para todo mundo daí. Um terreno ocioso, que é o teu caso aqui, não é? Exatamente. A gente fica pensando, durante o mandato da gente, de poder trazer algumas ideias para que faça com que a população tenha a gente faça uma otimização de coisas que a população não tem, o que inibe elas de poder fazer. Não tem um terreno, por exemplo, não tem a matéria-prima, por exemplo, a semente. E a prefeitura, que tem um espaço lá que não é ocupado, ela possa ceder para essa pessoa e a pessoa poder cultivar. Viu? Mas a Secretaria de Agricultura tem muda. Pois é, isso aí depende. O projeto, a gente pensa em algo que seja benéfico à população. Agora, como colocar em prática, isso depende da gestão do Executivo, junto à Secretaria do Meio Ambiente, da Agricultura, eles pegar esse projeto e executar. Pegar aquele ambiente ocioso, a gente pensa assim, alguns espaços, nós já tivemos pedidos, por exemplo, de uma igreja, um pastor de uma igreja, que tem uma igreja evangélica na frente de um CEMEI e de um posto de saúde, onde tem lá um canto inteiro da prefeitura, enorme, e que é cheio de mato. E ninguém usa aquilo ali, joga um lixo ali dentro. Ali tem bandido que circula, se esconde dentro desse mato, joga um lixo, é criador de mosquito, de rato, enfim. A igreja, quando o pessoal vai na igreja, lá tem um monte de carro que fica na rua, até obstruindo a via pública. Eles pediram para nós, será que a prefeitura não cede aquele espaço para a gente fazer um estacionamento, coloca os carros ali e não atrapalha a rua? Então, é uma coisa de compatibilização, né? A prefeitura tem um espaço ocioso que não usa e que está mal cuidado, você dá para alguém cuidar, vão cuidar de uma maneira que eles precisam cuidar, né? Porque eles tiram vantagem disso, tem um lugar para estacionar. Então, é uma contrapartida, os dois estão ganhando, a prefeitura ganha porque tem um terreno sempre limpo e cuidado e não se obstrui a via, e a igreja está ganhando porque tem ali o local para os fiéis colocar o carro. Na parte do projeto da horta comunitária é a mesma coisa, a prefeitura cedendo terreno, espaço, que muitas vezes as pessoas não têm onde morar, não tem onde... E usar aquilo lá para cultivar, pode ser aluno de colégio, ter espaço dentro da... Mas isso acontece muito nas escolas rurais, né? Em Guaragi tem horta, lá em Teiacoca também tem horta. Exatamente. Que já é uma coisa, culturalmente, da natureza deles também, né? Porque como eles vivem naquele meio, eles acabam produzindo isso. Aquele Instituto João 23 também tem um negócio muito bacana. A João 23 é fantástico. Ali tem vaca, tem horta, tem galinha, tem tudo. É uma coisa fantástica coloca ali. o aluno usando o espaço. Né? Mas você sabe que uma vez eu entrevistei o Dino Churuti, que ele era daquela coisa de habitação lá. Não sei se ainda é. Acho que é, né? Da Prolar? É. Dino, sim. Então, assim, eu até havia dito a ele o seguinte, quando a entrega das casas, porque quando não entrega as casas, já não planta, assim, a prefeitura já não deixasse, junto com as casas, já plantado, por exemplo, 3 árvores frutíferas.
lá no fundinho, lá no que sobra do quintal lá. Por exemplo, uma laranja, uma pocã, uma, sei lá, uma pera, alguma coisa assim. Porque as pessoas que vão para esses locais, para essas casas, elas não têm esse costume, que é o caso que nós falamos das áreas rurais. Elas são urbanas e não têm esse costume. É difícil ter esse costume. Eu sei porque eu tenho lá em casa agora, depois de muito tempo, mas logo que eles chegaram, o casal que cuida lá para mim, lá da chácara, assim, eles também eram urbanos, com exceção dele, ela era mais urbana. Então, ela cuida maravilhosamente bem de tudo, mas assim, houve um novo entender das coisas. De, por exemplo, como põe, quantos dias a galinha leva para nascer o pintinho, essas coisas que são naturais na área rural. Mas eu acredito que isso aí são políticas destinadas a fomentar na população essas ideias. A gente tem que ter um gestor que pense em implantar isso na cabeça das pessoas. Mas será que é só o gestor? Eu acho que aí tem que ser uma mão dupla. Sabe assim, a pessoa também tem que mostrar interesse. Porque acontece o seguinte, sabe o que eu fico revoltado? É ver, por exemplo, eu moro ali na chácara no Xangri-Lá. Então quando eu passo na Avenida Kalinowski ali, na frente, cara, o mato em cima daquelas calçadas, se o cara não cuida na frente da sua casa e quer que a prefeitura vá cuidar, por favor, como é que deve ser a casa dele? Entendeu? É obrigação do cara, não é da prefeitura. Por mais que ele pague impostos, que a prefeitura tem obrigação até, mas como é que não cuida? Então, por exemplo, na frente da minha chácara, que é na 100 frente metros... na frente da casa dele, a obrigação é dele, né? Claro, É ó, na dele. frente da na minha casa tem 100 metros de frente, que é a chácara. A grama é cortadinha, tudo cortadinho, as árvores são tudo arrumadinhas. Eu canalizei a rua, a água da rua, tudo, porque eu quero cuidar da frente da minha casa. Agora, o vizinho da frente deixa o mato dele crescer, mas é um problema dele. Eu até tentei uma vez, eu até cortei para ele 2 vezes, mas daí parei de cortar que o cara já estava vagabundo nas minhas costas. Então, assim, tem coisas que não dependem só do gestor. Depende da comunidade mostrar interesse para que o gestor possa fazer. E não é defendendo nenhum gestor, assim, de modo geral, todos. Dúvida, porque daí culpa é só o gestor. Ah, a rua está cheia de mato. Ó, vou te dizer mais um. Você passar na frente da Guarda Municipal ali em oficinas é uma vergonha, cara. Porque assim, ó, na frente da Guarda Municipal é um matagal que não enxerga a guarda. Então será que aquele povo que fica ali não tem uma maquininha em casa para levar para cortar? É ou não é? É verdade. E não corta porque... E daí eu até falei para um guarda, pô, eu falei, cara, vocês vão se esconder atrás do mato aqui na Guarda Municipal. Mas não, eu sou guarda, não sou cortador de grama, ele me falou. Eu também não sou cortador de grama, mas eu corto a grama na minha casa, na frente da minha casa. Cada um cuida do seu ambiente. Sim. Então você vê, o que falta às vezes, que culpo sempre o gestor, é também a pessoa se colocar no seu local, no seu lugar, de dizer assim, se eu fizer isso, não custa nada. Tem ali descendo a prefeitura que tem aquele radar, aí tem aquela pracinha ali, puseram agora até uma academia ali. Sim. Sabe, ali onde vai para o Mercado Móveis, aqui, sim, vai não sei para onde, para lá de cá. Então, é um triângulo, aquele troço é pequenininho, melhor que esse estúdio aqui. Cara, é um matagal ali. Então, será que os vizinhos em volta não tem uma roçadeira ali para roçar aquele troço? Tem que ir à prefeitura roçar? Não, o que eu falo da gestão, não é... Eu concordo ipsis literis com você. Concordo perfeitamente. Porque as pessoas... O povo é muito vagabundo também. A pessoa sempre atribui assim a... Não, é a prefeitura que tem que fazer. Tudo fazer, ninguém tem que fazer. E o cara não faz nada. Mas o que eu estou falando assim é implementar, por exemplo, Curitiba, uma época aí do próprio prefeito, o Rafael Greca, que está hoje prefeito novamente, ele bateu numa tecla há muito tempo lá e tudo da limpeza da cidade, da limpeza, de coleta de lixo seletivo, etc. E se criou, de tanto que se criou uma cultura. Eu vim lá de Curitiba, o Jair Melerdi, cara, o Jair Melerdi, quando implantou as flores lá em Curitiba, roubavam flor todo dia, ele plantava de novo, roubava, plantava. Até que o ladrão parou de roubar, não tinha enfiar flor mais. Aí a flor foi para frente, não é? Então, à medida que você fica sempre com estímulos em cima de ideias que você faz com que o homem se adapte bem com o meio ambiente, que você tente utilizar espaços que não são utilizados. Eu acho que são políticas assim boas. E o que a gente tenta dentro do nosso mandato é fazer essas políticas. Essa foi da horta comunitária e teve o nosso projeto... Já é lei essa da horta comunitária? Não. É o projeto? É o projeto.
Tá. E é o mesmo do IPTU verde? Está faltando a sanção do prefeito. Não, o IPTU verde não passou. Não passou o IPTU verde? Não passou porque eles falaram em questão de que ia demandar recursos, precisava, nós vamos entrar com essa ideia novamente como IPTU ecológico, com outro Mas nome. existe uma parada de IPTU ecológico, já não existe? Que eu Não em sa- Ponta Grossa, mas em outros locais? Em, não vários, existe? em vários lugares, até como Já IPTU tem, né? verde. Eles dão assim, algumas pessoas que têm, querem contribuir com o meio ambiente, colocar dentro da sua própria residência, energia fotovoltaica, captação de água pluvial, fazer compostagem de lixo, em prédios fazer a parte verde no topo do prédio, arborização em todo o prédio. Nossa, eu não ia pagar nada de IPTU, já faço tudo isso. Deveria ter um desconto do IPTU. É um estímulo para a Mas pessoa, um estímulo para que a pessoa... Magno, eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que não devia ter, não. Sabe por quê? É obrigação da pessoa cuidar do seu planeta. Ela tá fazendo... Ó, por exemplo, eu lá nas minhas calhas, eu tenho uns tambores d'água. Umas caixas d'água antigas lá. Então, elas têm uma torneira, são tampadas, para não entrar mosquito. Aí, eu com aquela água da chuva, eu molho as plantas, eu lavo calçada, lavo os cachorros, lavo tudo com aquela água da chuva, que tem em cada uma das saídas da calha, tem uma caixona grande, acho que de 5 mil, 20 mil litros, sei lá de quantos mil litros, um troço grande lá. São uns E 2 assim, mil litros, né? Então eu aproveito. Agora, eu estou fazendo isso não porque Para eu você, quero. não, mas eu tô fazendo isso. você é altamente privilegiado com isso. Você ganha com Claro, isso. eu não gasto água Sim, de rua, eu não gasto água, eu não gasto nada, tá de água. só que pra você lavar as você coisas, tudo. contribui barbaridade para a sociedade. Você contribui para a sociedade. E tem muita gente que não contribui. Mas por isso não precisa eu abaixar meu IPTU. Não, mas Sabe por quê? é uma Não precisa- questão... não precisa- eu não preciso abaixar meu IPTU sendo que eu estou fazendo uma coisa em benefício a mim e em benefício, automaticamente, ao planeta. Porque a partir do momento que eu gasto... Por exemplo, eu tenho 3 caixas d'água daquelas bem grandes que enchem de água na chuva. E eu uso elas assim quase para usar até para outra chuva. Eu estou economizando, rapaz. Exato. Eu não estou fazendo bem para mim mesmo. Mas isso daí é bom se todo mundo pensasse como você, Léo Passetti. Eu tenho em casa, eu coloquei energia fotovoltaica na minha casa. Eu tenho também, A tenho. minha conta de luz mensal era R$ 1.700 por mês. Baixou para 290, 320. Então, eu tenho também, porque eu tenho a piscina, é tudo com aquecimento solar. Tem o aquecimento solar e tem energia fotovoltaica. Sim, Tem não, o os meu é dois. solar, o meu é solar. Que A vocês- fotovoltaica é aquela que roda? Não, exatamente, Aquela- que faz a energia contínua, vai até o alternador, joga na rede da Copel. Eu sei. Essa daí. A minha não é dessa. A minha é da solar. Só que assim, eu também faço isso porque eu estou Vantagem, economizando. vantagem. Sabe? Mas assim, você está tirando vantagem, mas você, querendo ou não, você está trazendo uma grande vantagem para a comunidade onde você vive. Pô, tá, mas Nós eu acho que- economizando energia, nós estamos produzindo energia, nós somos produtores, nós estamos deixando de consumir. Uma hora que tiver um boom energético aqui, tiver um problema de energia, se metade da E eu população vou tivesse me dar bem. energia fotovoltaica, Eu vou me dar bem. É. Eu tenho água em casa, tenho a energia em casa, que se dane os outros. Eu tô de boa ali. tem a energia causada, a eólica, né, que é feita Aham. com vento. Então, se cada um tivesse isso Ali no daí... Estrela de Prata eles colocaram essa, que eu achei assim, uma ideia bem legal da arquiteta, se eu não me engano, acho que foi a... Ficou diferente, né? eu não vou lembrar o nome dela, e ela teve uma ideia legal, além de ficar bonito, diferente, também mostrou que se pode fazer isso, né? É. Meu querido Magno, parabéns pelos seus projetos, pena que esse do IPTU Verde não passou, mas poderá vir a passar como ecológico. É, É? vamos representar, não pode apresentar no mesmo ano que vem vamos representar esse projeto. Eu acho que é um projeto que já está em... E o das hortas só falta o Marcelo assinar, isso? Isto. Que eu acredito vai assinar, porque o Marcelo, nesse ponto assim, ele tem bom senso e, lógico, vai fazer bem para todo mundo. E as mudas até porque a prefeitura já tem. Porque, veja bem, quando eu plantei lá mais de 15 mil mudas, que foi fornecido pela prefeitura, e eu acabei distribuindo para as pessoas que trabalhavam ali e pessoas que iam lá na ação social, acabei dando, deu muita coisa. Então, não só faz beterraba, cenoura, tudo. Mas isso daí é uma coisa de você utilizar o que já está parado. Sim. Obrigado, querido. Eu que agradeço. 2 minutos, a gente volta. Well, I just can't help myself. I am yours to have.
Dinamismo, qualidade e competência na educação. Do maternal à faculdade, são mais de 80 anos formando gerações para os desafios da vida. Colégio Sagrada Família, o colégio ideal para o seu filho. Brasil! Well, I just can't help myself. I am yours to have. Estamos de volta e vamos falar de uma coisa que não precisaria ter Dia Mundial, né? Aliás, tem coisas que a gente tem, Dia Mundial disso, Dia Mundial daquilo, que é legal para lembrar a data. Mas são coisas tão naturais, que deveriam ser tão naturais, e não deveriam algumas nem existirem, que é, por exemplo, o dia, que foi dia 15, sexta, o dia da conscientização da não violência contra os idosos. Me parece que é mais ou menos esse o nome. Mas eu vou conversar né, com a professora Maria Yolanda de Oliveira. Tudo bem? Tudo bem, você? É isso mesmo que chama? É Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Pois é, não deveria existir esse dia, né? Porque não deveria existir essa violência. Se as relações fossem mais afetivas, Você sabe que né, eu fiquei tão respeitosas. chocado ontem, que eu vi num noticiário ontem, que, assim, entraram para assaltar uma casa de um senhor de 82 anos e bateram muito, que ele ficou em estado, assim, deplorável. Que horrível isso. É uma isso, coisa que está né? sendo cada vez mais vivenciado pelas pessoas idosas, né? E assim, deve ter conhecimento disso, talvez, não sei, mas assim, de pessoas que até usam os idosos para usar as suas aposentadorias, já são uma miséria, Isso. que gasta tudo em remédio praticamente, para as pessoas, para sustentar praticamente a família, que de filho, de neta, neto, essas coisas todas, Sim. isso, né? Na verdade, nós temos, assim, dentre os vários tipos de violência contra a pessoa idosa, essa é a violência de abuso financeiro, que a gente chama, né? Que são praticados por familiares ou até por instituições financeiras também. Né, de que por familiares é isso que você falou, usam da aposentadoria ou do benefício, né, assistencial ou previdenciário que a pessoa tem para uso da família ou dos netos, dos filhos, enfim. E as instituições financeiras no sentido de estar estimulando o empréstimo para as pessoas idosas sem o devido esclarecimento do que elas teriam enquanto ônus, Esse é né, outro, em relação a isso. Isso eu acho um crime. Isso. Isso é um crime. Esse Aliás, é os um dois, crime, os as dois duas são coisas. crimes, mas esse é um crime, assim, o outro é um crime até, às vezes até pela necessidade de alimentação, principalmente porque as pessoas estão desempregadas, que não deixa de ser um crime. Sim. Não justifica crime, Não. né? Mas assim, ele é mais ameno. É. Agora, esse crime das instituições financeiras, que assim, todo mundo vê, todo mundo sabe, e ninguém, aparentemente, me parece que ninguém faz nada. Então, isso que a gente tem discutido muito e levado ao conhecimento das pessoas idosas, que tomem cuidado com relação a isso, né? Mas não devia ter uma punição? Na verdade, tem, né? O próprio estatuto já define, só que precisa a denúncia, né, com relação a isso. Na verdade, assim, no Brasil é o país que é o único, se não me engano, que faz essa divulgação de empréstimos, essas coisas assim. Porque, na verdade, isso é proibido por lei. Proibido? Né? Não é possível fazer isso, a não ser que a pessoa ela decida de livre, espontânea vontade, ela tenha um conhecimento e saiba o que ela vai fazer. Mas uma coisa Só se for que financiar um carro, uma casa, você sabe, não é? E o ideal, o que a gente tem orientado às pessoas idosas é assim, não fornecer números e documentos por telefone, porque as instituições financeiras ligam para a casa das pessoas. Ligam. Oferecendo. Ligam. E uma coisa é dizer para você, olha, o senhor tem um crédito aqui, né, ou tem um valor liberado. Você consegue entender o que é aquilo, né? Esses dias eu estava na fila de um banco, aguardando para fazer o uso do caixa eletrônico, e eu vi a funcionária, não tem culpa, enfim, porque ela também tem, né, eles têm o serviço que elas têm que, né, os produtos que elas têm que vender, enfim. Mas oferecendo para a pessoa idosa, né, olha, a senhora tem um valor liberado, um crédito liberado. Para a pessoa que não tem muita formação e conhecimento em relação a isso, ela não consegue entender que aquele crédito liberado para ela vai gerar depois um desconto, né, direto. E caro, né, juro. Juro. E quando a pessoa faz o empréstimo, o que a gente orienta
pergunta, se não consegue ler, pergunta qual vai ser o valor final desse empréstimo, o quanto de juros você está pagando, o quanto você vai estar... a pessoa não pergunta. Não pergunta. E ela vê bem isso, esse dinheiro liberado, diz, nossa, eu tenho esse dinheiro lá. E para você dizer para a pessoa que ela não tem, muitas vezes, você acaba arrumando encrenca, porque a pessoa não entende. Não consegue entender. Ela dá a impressão assim, que ela diz assim para você não quer que eu pegue esse dinheiro, por quê? Sabe, parece que a gente, ao tentar explicar, parece que a gente se torna inimigo assim, não, é que a gente queira cercear esse direito. Que ela tem de fazer o empréstimo. De ter esse dinheiro, porque ela acha que esse dinheiro veio para ela. Só que daí depois, o que a gente tem assim, nos trabalhos que a gente faz nos grupos de idosos, a gente vê que assim, tem várias pessoas idosas com dívidas assim, que a aposentadoria acaba virando em nada no final do mês. Mas escute, isso não pode se usar aquele coisa de má fé, assim, que tem tanta coisa de má fé. Daí a gente é orientado, né, e é para se fazer a denúncia junto ao Ministério Público, junto aos conselhos, né, de direitos. Não tem muito esse caminho. Não. Né? Nós temos uma geração de pessoas idosas que oriundas de uma realidade social diferente, né? Então, a necessidade é de fazer esse trabalho mesmo pedagógico, educativo, de orientação a essas pessoas. A maioria tem baixa escolaridade, né, dificuldade de compreensão. E outras também influenciadas pelos seus, faça. Justamente. Ou assim, quando é ente familiar, né, o idoso ele se sente constrangido, ele quer ajudar, ele quer auxiliar o filho, o genro, a nora, né? E aí ele acaba entrando numa bola de neve que depois ele não consegue sair. E assim, a universidade tem esse trabalho dessa conscientização? Então, não pode fazer? Não, nós fazemos através desse projeto de extensão, né, que é o NASGEP, o Núcleo de Assistência Social, Jurídica e de Estudo sobre a Pessoa Idosa. E aí nós fazemos esse trabalho de informação e orientação junto aos grupos de convivência de pessoas idosas, junto às escolas, trabalhando com adolescentes, crianças do ensino fundamental, para a questão do envelhecimento, o respeito que se tem que ter para com a pessoa idosa, quais são os direitos da pessoa idosa, os canais de denúncia que se tem, né, para fazer. Mas esse trabalho, vocês chegam a ir nas comunidades ou vocês fazem isso nesse núcleo? Nós vamos, nos grupos de convivência, o ano passado nós trabalhamos com 10 grupos de convivência. Seriam na associação de moradores? Onde eles funcionam, alguns em associação de moradores, outros têm os seus centros próprios, né? Aí a gente fez primeiro um levantamento de dados sobre o perfil das pessoas, tentando identificar quais os tipos de violência que mais ocorriam, que eles estavam, né, vulnerabilizados nessa situação. E aí nós voltamos depois fazendo atividades esclarecendo sobre os direitos que eles tinham e como eles deveriam estar denunciando. Conseguiram alguns sucesso nisso? Sim, a gente conseguiu. Muitas pessoas idosas, ao final das orientações, nos procuravam ali no próprio grupo para fazer as informações, né, tirar as informações ou fazer as denúncias. Aí, quando nós tomávamos conhecimento das situações, a gente encaminhava para os CREAs no município, né, os órgãos responsáveis daí, porque nós, enquanto projeto, não fazemos isso. Vocês encaminham até a denúncia, isso? Isso. Aí a gente faz, ou se na pessoa não faz, nós fazemos. E você sabe de alguma coisa assim, não sei se vocês acompanharam depois algum caso que deu certo, ou não tem conhecimento disso? Olha, nos CREAs, assim, pelo conhecimento que a gente tem vários casos que a pessoa, né, o familiar foi punido, né, sim, ai, que bom. Ele responde judicialmente, né, pelo crime cometido, ou no caso da pessoa estar em extrema situação de risco, o idoso é retirado, né, ele é encaminhado para um acolhimento, um serviço de abrigo. Nós temos vários casos nessa situação, né, de pessoas que seriam maus tratos, ou não? Sim, por maus tratos, por negligência ou por abandono, né? Quando abandono e negligência, é acionado o Ministério Público para chamar a família à responsabilidade. Aí tem que ter muito cuidado. Quem faz isso daí seria os CREAs, isso? Isso, os CREAs em Ponta Grossa. CREAs, o Conselho Municipal de Direitos daí fazendo a orientação também, né, e alertando. E quando acontece a violência no âmbito institucional, instituições de longa permanência, aí o Conselho faz a intervenção junto à instituição, fechando ou não, né, a instituição. Então nós temos assim, isso acontece em instituições também? Acontece. A questão... tinha uma instituição ali na Maria Otília ali.
uma casa que diz que cuidava de idosos, que também que era isso, foi fechada, inclusive. Foi. Uma lá, outra na Vila Isabel, no Parque Nossa Senhora das Graças. Então, algumas coisas assim a gente já conseguiu, né? As instituições, essas instituições clandestinas, né, que são chamadas, foram fechadas, algumas já... Tem outras na cidade? Tem. Tem que denunciar? E principalmente essas instituições, é bom que alertar os familiares quando procuram, né, essas instituições, que verifiquem a idoneidade da pessoa, a característica da instituição, que tem instituições muito boas. Sim. Né? Mas dessas clandestinas, na sua maioria, elas abrem com o intuito de ficar com o dinheiro da pessoa idosa. Né? Então, assim, que a família, às vezes, na ansiedade ou pela própria necessidade, né? Porque o idoso passa a apresentar algumas dificuldades, a família não tem condições de atender, né? Prover os cuidados, acaba procurando auxílio. Que procure esse auxílio, então, junto à Secretaria do município, né? A Secretaria Municipal de Assistência Social, os órgãos municipais, oficiais, para se certificar de qual é a instituição que está habilitada a isso. Você sabe que antes eu começava a fazer uns trabalhos lá, mas eu fazia uns trabalhos esporádicos no asilo, agora eu estou fazendo mais seguido. E aí eu fui entendendo que muitas vezes a pessoa que coloca seus entes queridos nas instituições, quem puder pagar, lógico, deixa nas que pagam, não. Antes eu achava que era eu ficava pensando que a pessoa jogou fora, não quer saber, mas às vezes é uma questão até de carinho mesmo, sabe por quê? Porque, veja bem, se é uma casa assim, uma casa pequena, onde existem crianças e o casal trabalha, normalmente, vamos supor assim, a mulher é diarista, o marido é auxiliar de pedreiro, alguma coisa assim. Então, já é um local pequeno, onde não existe muito dinheiro, e essa pessoa idosa, além dela requerer cuidados muito... Tchau, querido. Além dela requerer cuidados muito especiais, ela requer alguma alimentação, além dos remédios, e a pessoa não tem dinheiro. E aí, às vezes, ao colocar numa instituição, ela acaba dando uma condição de vida melhor a essa pessoa do que ter lá em sua casa. Só que não pode abandonar, né? Lógico, não pode jogar lá. Isso que é o mais importante, né? Isso você falou uma coisa bem interessante, na verdade, assim, quando a institucionalização é a medida excepcional, né? É o que é previsto no estatuto, mas é a excepcionalidade do atendimento. A prioridade é o atendimento familiar, a convivência familiar e comunitária. Porém, a gente também precisa entender que essa violência, né, nós estamos falando aqui de violência contra a pessoa idosa, ela acontece em nível estrutural, institucional e familiar. A estrutural pela própria desigualdade social, que aí essa situação familiar é uma situação, né, que põe em situação a família e a pessoa idosa em situação vulnerável. Né? Pela própria condição social dela, socioeconômica. Então, há que se entender também essa situação. Aí, o que precisa? Né? O Estado, através das suas instituições e políticas públicas, dar o suporte e o apoio a essa família. Que falta muito do Estado fazer isso. Falta muito isso. Né? Então, assim, os serviços ofertados, as políticas públicas, elas precisam ofertar serviços que possibilitem essa família a dar a devida atenção. Porque no Estatuto diz, né, é responsabilidade da família, Estado, sociedade e Estado, mas o papel preponderante da responsabilidade com relação ao atendimento aos cidadãos é do Estado. Né? E aí nós entramos numa outra forma de violência, que é essa violência institucional, né? Que pode se dar nas instituições de longa permanência, como nós iniciamos a conversa, ou ela pode se dar pela omissão do Estado ou na forma como ele executa as políticas públicas. Mas, porque assim, veja bem, por exemplo, a minha mãe tem 98 anos, mas ela é boa, assim, ela não tem problema ela tem cabeça boa, ela se vira e tudo. Mas eu, todo dia que eu saio da TV, eu vou lá, levo um lanchinho pra ela, de tarde eu faço comidinha pra ela, ela toma vinho, todo dia na hora do almoço, na janta, ela tem o vinhozinho dela, e vou comprar coisa no mercado, iogurte, essas coisas, são caras. Sim. São caras. O próprio vinho é caro. E daí eu fico pensando assim comigo, né? Eu fico pensando quando eu tô comprando, eu digo assim, meu Deus do céu, sabe? Se uma pessoa não tem condição de comprar essas coisinhas, porque eu compro essas coisinhas de iogurte, essas coisas de coisinha para agradar ela, sabe como? Para ela comer uma coisa diferente. Mas é tudo caro. Sim.
o salário mínimo, essas coisas. Agora eu fico pensando, quando eu estou comprando, eu fico pensando, meu Deus, aquela pessoa que está lá naquela casa e só tem aquele arroz, feijão e aquele ovo, e não tem essas coisas para comer. E aí a aposentadoria dela, ou o benefício, né, previdenciário ou assistencial, ele tem que dividir entre a alimentação básica e a medicação, que E a também medicação. é necessária, é básica, né? E as medicações, elas são caras. caríssimas. Eu também tenho uma mãe idosa, a gente sabe que não é Caras, fácil, né? demais de O cara. SUS não oferta toda a lista, né, que se tem de medicação para a pessoa idosa, Então eu é acho mínima. que assim, os governos, sejam os municipal, estadual, federal, e tal, eles são muito omissos nessa questão. Porque é mais fácil, sabe o quê? Deixar o asilo São Vicente de Paula, por exemplo, cuidar dos idosos e os governos, eu vou mandar lá uma verba lá para pagar assistente social, a cozinheira, vamos por assim, e não se incomodar. É mais fácil, por exemplo, chegar, por exemplo, a vigilância sanitária e querer exigir que as instituições se transformem em hotéis 5 estrelas, porque não é do bolso delas que vai sair o cimento, o tijolo, a limpeza e tudo. Então, é mais fácil jogar para você e dizer, se virem que eu estou fazendo minha parte, estou pagando assistente social, que são os que os governos normalmente fazem. Na verdade, eles passam a responsabilidade que é deles para Pra a sociedade outro. civil. E achando que tem obrigação, É, porque e ainda, como acontece às vezes que no caso de Ponta Grossa, mesmo de outros, que a prefeitura fica 6 meses sem pagar, e as instituições reclamam, a prefeitura fica brava, mas como que estão reclamando se eu estou pagando? Mas quer dizer 6 meses sem pagar, Sim. não é? E você ter uma ideia, nós no município de Ponta Grossa não temos uma instituição pública de longa permanência para pessoas idosas. Não temos. As que nós temos são as 8, né, cadastradas no conselho, são todas privadas, né, com caráter cunho Filantrópico ou cobrando. É. E, a maioria delas tem convênio com a prefeitura, mas aí acontece a questão mas do o repasse, e o que não é convênio contínuo. é mínimo, né? tão mínimo. Em relação ao serviço que é prestado. Nossa, porque você veja mínimo. lá no asilo tem parece que 120 pessoas, mas o que se gasta de fralda, o que Sim. se gasta de remédio, porque alguns têm os seus vencimentos e pagam Sim. quando moram lá. Mas não dá. Não, dá, porque não é chega. muito caro. Aquilo que você não falou da sua mãe, Sim. que os medicamentos dela são caros, o que eu falei da minha mãe é comida, e lá eles comem bem, eles são muito bem Sim. cuidados e tudo. Só que é caro tudo isso. É Bom, uma querida, assim, as pessoas... Vocês aceitam denúncia também ou não? Nós aceitamos, mas quando nós recebemos a denúncia, a gente passa para o CREAS. Certo. Né? E assim, se por exemplo, alguma instituição que ainda não tenha, talvez, tido esse contato com vocês, independente de ser de idosos ou não, porque às vezes tem instituições que buscam também esclarecer os familiares, Sim, né? aham. Vocês fazem esse trabalho Fazemos, ou não? fazemos. Como é que entra em contato com vocês? Pode entrar pelo telefone do próprio departamento do curso de serviço social, né? Que é Liga para o EPG e pede o departamento do serviço social. Ou liga direto 3220-3387. 3220 3387. 3387. Isso. Ou então, eu posso deixar o meu telefone Claro que também? pode. O meu telefone celular, né? Que é 999 17 0489. 0489. Isso. Eu sei que às vezes a gente tá falando e as pessoas correm atrás de careta, normalmente não acham, né? É para anotar. Mas assim, se você não conseguir anotar número nenhum, o mais fácil é você ligar para o EPG, que tem um ramal central, e pedir para falar com o Departamento de Assistência Social. Isso. Lá alguém vai entender, não é? Isso, aham. Não necessariamente se você não estiver, Mas outra ela pessoa atende e de repente passa pra para a você. gente. No caso de denúncia de violência, pode usar o Disque 100 O nacional. Disque 100 que é nacional, né? Ou o estadual, que é o 0800 42 0001, que é o 1000 ao contrário, né? Certo. Aí eles recebem a denúncia e remetem para o município de origem da pessoa. Então, qualquer pessoa aqui, né, Castro, Tibagi, outros municípios, pode discar para o Disque 100 ou para esse estadual, aí eles fazem a remessa para os CREAS nos municípios onde tem E eu vou dizer uma coisa atendimento. para vocês, eu já vi gente que disse assim, não vou denunciar porque isso não é um problema meu, não quero encrenca com o vizinho. Cria encrenca com o Tem que vizinho criar. sim, tem que criar encrenca com o vizinho sim, porque veja bem, hoje você não está precisando, mas no amanhã a sua recusa poderá cair em cima de você Sim, mesmo, justamente. não é? Ó, eu criei encrenca com o meu vizinho porque ele deixava um cachorro dele amarrado lindo no portão, sem casinha, sem nada, numa corrente,
sabe? Eu fui 2 vezes falar de boa. Não adiantou, fiz um Tem que BO fazer e fui denúncia. lá e ele fez a Tem que casinha pro fazer a cachorro. den- tem que Ele fazer quer a me denúncia. matar, mas tudo bem, eu salvei o cachorro. É verdade. E eu acho que é um compromisso nosso, uma responsabilidade de cada um. Nós que somos também, as pessoas precisam se conscientizar de que nós todos somos envelhecentes. Né? Nós estamos num processo Sim, de envelhecimento. alguns têm o privilégio de estar numa situação melhor familiar, aham. não é? Mas isso não significa que amanhã ou depois, Claro, ao envelhecer, vai ter o claro, atendimento. claro. E vai depender muitas O próprio vezes... filho pode chutar o pai para fora, a Sim. mãe para fora, não é? E vai depender de muitas vezes das instituições existentes, né? Justamente. Então, assim, a denúncia, o que a gente tem procurado fazer é com que as pessoas idosas entendam o que elas sofrem enquanto de violência, porque isso é muito novo também para elas, né? E que a sociedade se sensibilize para com a situação de violência. Né? Que as pessoas aprendam a criar essa cultura do cuidado, da responsabilidade para com o outro. Né? E principalmente para com a pessoa idosa. E se incomodar com o seu vizinho, sim. Sim. Não se incomoda com o seu vizinho se ele tem amante, se ele não tem amante, a Não, hora que chega, a hora que é deixa. Isso não se incomode. Agora, se incomode sim se você está vindo coisas que seus ouvidos não estão aceitando, que o ouvido da gente não aceita. Não, né? e as denúncias podem ser anônimas, né? Sim, Não precisam ser identificadas. Né? Normalmente a gente acaba se entregando. Eu fui lá com a cara dura junto com a guarda municipal, disse, fui eu mesmo que fiz, que ele sabia que saía aqui. Só moro eu e ele naquela rua, quem ia fazer? Eu já falei pra ele, fui eu mesmo que fiz, não fiz de boa, agora vai fazer de mal. Mas tudo certo. Querida, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, porque a importância dos órgãos públicos quando eles se voltam para as comunidades, né? E esse é um trabalho, isso eu queria deixar marcado, que é um trabalho da sociedade enquanto uma da UEPG, enquanto uma instituição pública, né? Sim. Que está inserida num território, numa sociedade. Está estendendo precisa... seu braço fora do Sim, seu muro, não é? E estamos preparando profissionais, né? Para atuar com a população, a gente precisa ter bons profissionais para atuar. Justamente, Né? porque o bom profissional faz diferença. Sim, com Obrigado, certeza. querida. De nada. 2 minutos e a gente volta. Well, I just can't help myself. I am yours to have. Well, I just can't help myself. I am yours to have. Estamos de volta! E vamos falar da banda Sevassa. Essa banda acho que é uma banda de família. O único que está aqui fora do contexto é tu, né, Léo? É, né? Te adotaram? Me adotaram. É? Os caras fizeram uma banda só pra eles, né? Daí faltou um, pegaram tu. É isso? Banda Sevastra! Bom, o Léo é tu, quem é o Guile? Guile, sou eu mesmo. Tu, Guile, Isso, e o sobrou tu pra ser o Gustavo. Bom, gente, ó, esses meninos vão estar no nosso festival, nossa batalha de bandas, que vocês viram já o flyer, não? Não. Ficou lindo, eu vou mandar mesmo? hoje pro Lohan para passar para vocês. Aham. Ou eu vou pedir ajuda para a André, que ela sabe tudo, para passar. Ficou super show. Então, vocês sabem que essa primeira batalha de bandas acontece no dia 29, na Queen by Léo, com início às 20 horas. Cada banda terá 10 minutos de apresentação e 10 minutos para a troca de instrumentos e tal, que vai ter o básico no palco, cada um vai levar o seu, lógico. Pode ser um pouco minho, mas durante esse período o DJ da casa vai estar tocando umas músicas e vai rolar. Aí por 11 horas, acreditam eles que aí por 11 horas, meia-noite, acaba a apresentação para a soma da nota dos jurados. E lembrando que o que vai decidir mesmo, que eu já falei para eles, estou falando para todas as bandas, é o voto do público, que o público tem direito a um voto. Um voto é muito importante e é o que vai decidir, porque os jurados terão um julgamento mais técnico e o público vai ter um voto mais emocional. E aí cada banda que leva seus amigos, né? Exatamente. Para poder Levar todo sair. Bom, meus queridos, falem um pouquinho da banda de vocês. Quantos são no total? Nós somos em 5. 5. Nós, baixo, guitarra, vocal, daí tem mais um guitarrista e o batera, né? O baterista. Tá, e assim faz essa formação desde o começo, não? Não, essa é a terceira formação, bem na verdade. É? Quanto tempo tem a banda? Então, ela foi fundada mesmo em 2016. Só que de 2016 até 2018 ela, tipo, só teve um ensaio, assim, tipo, era bem... Não era levada a sério. Amador. Sim, foi em 2017, né? 2017, ano passado, que a gente começou, isso, em setembro.
que a gente tá com essa formação. O Léo, inclusive, foi o último a entrar, né? Mas assim, então ela é nova, ela é uma nova. criança ainda, Isso, porque em 2017 tu entrou. Isso. 5 meses. Não, setembro. Mas aí, o que mudou pra vocês pensarem assim? Você falou que antes existia... Era só uma brincadeira, né? Mas era uma brincadeira. Aham. Era banda de amigos, assim, tipo, só Que pra... tocava... churrasco, esporadicamente. Churrasco, exatamente. Sem ensaiar, sem nada. Não, Cada um juntava nada. o que tinha e ia lá e Isso, tocava. exatamente. 10 que Brincadeira, 10. na verdade, né? Um dia Sim. a gente tava na casa do baterista, ele falou, eu toco bateria e tal, nem sabia, né? Vamos vir tirar só um final de semana. Daí começou. E tipo, ia uma galera, né? Mas isso era de banda de escola ou não? Já não era mais de escola? A gente, bem, na verdade, se conheceu numa banda de sertanejo, por incrível que pareça. Ah, é? Mas existem essas mudanças. Sim, né? daí, tipo, o Gustavo, ele entrou na banda sertaneja e tipo, a gente conheceu todo mundo lá. A banda inteira era roqueira, só que tocava na banda sertaneja. Aí a gente acabou saindo, todo mundo. Aí chegou um dia que eu falei, por que não fazer uma banda de rock, já que a gente se conhece e todo Mas mundo roqueiro. vocês, porque vocês gostavam do sertanejo ou porque vocês não tinham uma opção Não ainda? tinha, exatamente, não tinha opção, não tinha oportunidade. Então... Mas esse sertanejo que vocês tinham da banda assim, era porque era influência de outras pessoas da casa, alguma coisa assim ou não? Não. Era vontade Era própria? um amigo nosso que chamou, que ele cantava e chamou, a gente foi... Pra vocês fazerem a parte da banda. Aham, isso. Ele era o vocal. Isso, aham. Ah, tá. Daí a banda inteira era roqueira. Daí acabou que todo mundo saiu, aí a gente se reuniu. Até o cara que cantava, então. Só ficou ele, aí bem no fim, daí a gente falou, por que não tocar, entendeu? Daí a gente começou, daí fomos indo. Só que daí só restou eu, o Gustavo e o Alexandre, que é o outro guitarrista. Ficou só nós três, inclusive um abraço pro Thiago, pro César, que eram os integrantes originais, né? E daí entrou o Léo e o Will na bateria. Aí que a gente começou a levar a sério mesmo, de verdade. Que isso agora é nesse período de uns 5 meses, é isso que você falou mais ou menos. Mais Mas ou menos. assim, vocês estão ensaiando regularmente ou não? Estamos, a gente Vocês já estão compondo? Já. Quem compõe? Eu. Todos? A gente trabalha com uma música só, né? Essa fui eu que compus, mas todo mundo... Parte instrumental. Que tá pronto mesmo, que é pra trabalhar, é dele. Mas é minha. Mas todo Sim, mundo mas compõe. outros da banda todo tem mundo, essa... todo mundo compõe. Porque assim, não é todo mundo que compõe, né? Eu, por exemplo, não componho nada. Eu não sei nem compor nada, eu nem toco nada, só danço. Mas daí, quando vocês precisarem de alguém pra dançar, eu vou de boa. Vamos conversar também. Fechou, papai. Comigo, olha, eu sou facinho, eu sou rápido. Dando certo. Só que assim, porque pra compor... Porque às vezes, assim, algumas outras bandas que eu tenho entrevistado, assim... Existe a composição coletiva, né? Sim. Assim, um acaba dando a ideia e os outros acabam colocando coisas e saem umas coisas bonitas. Né? Outros não, outros são individualistas e só eles compõem. Os outros integrantes da banda já passaram essa função, esse cargo, para essa pessoa. Então os outros nem querem, ou por não querer, ou por não ter esse dom, ou sei lá, por alguma coisa, acabam instituindo uma pessoa só que é o compositor. No caso de vocês, não tem isso. Não, só que a gente nunca compôs junto, né? Tipo, cada um tem as suas, assim, separadas, né? Que fez em casa, sei lá, em outro lugar. Mas, tipo, junto mesmo a gente nunca compôs, assim. Mas se já, fora essa que vocês vão tocar agora aqui, essa que vocês vão tocar, não? Pode ser? Pode ser? Aham. E aí, vocês já estão trabalhando uma outra ou ainda não? Cara, então, trabalhando não, mas a gente já tem as músicas prontas. É só, tipo, selecionar e colocar... Isso. É? O próximo objetivo Letras, nosso é... assim, eu já faço desde pequeno. Sempre É? tive facilidade. Você tem facilidade ou você gosta de compor na madrugada? Não, tenho todos Qualquer dois. horário? Ah, no microfone. Aí eu pensando que estava falando com ele, nem dei bola. Viu? Mas assim, porque tem gente que gosta da madrugada para compor. Eu faço Você gosta mais da madrugada? Assim, quer Que dizer, rende mais. me parece que a maioria das pessoas gosta mais da madrugada. Aham. Não sei se que é mais porque- sossegado, né? talvez isso, né? A madrugada é mais silenciosa, Isso, é mais exatamente. assim, mais... a Você se pessoa concentra mais, né? É. Você fica mais... Mas tem gente que esse dia veio um menino que compõe dentro do ônibus. É, Nossa, tem. eu Já cheguei- fiz- já- O Lohan até que veio, né? Que ele compôs dentro do ônibus. Eu falei, meu Deus, mas como é que compôs? Ai, entrei no ônibus, mas já compôs a música. Quando eu trabalhava, tipo, empregado lá, numa empresa, eu tive que parar de fazer o que eu tava fazendo. Eu fui no banheiro lá Jura? e no celular escrevendo, porque me veio assim do nada e eu fui no É banheiro. uma entidade que baixa, então. Mais ou menos. Deve ser, Só vem assim. A entidade baixa e não sobe até você não fazer isso. Exatamente. O próximo. Eu larguei tudo, daí fui no banheiro lá e... Jura? Escrever. É umas coisas que vem do nada, assim. Porque tem pessoas assim, ó, por exemplo, eu vou citar um exemplo que eu citei até com ele. Que tem pessoas, por exemplo, autores de livros, que eles escrevem best-sellers e tal, mas eles precisam se isolar, eles precisam ter todo um ritual, eles escrevem um por ano. E tem gente que escreve livro
assim, uma coisa desesperadora. Né? Aham. Mas se você tipo, compor todo dia, se tirar um tempinho assim para você escrever alguma coisa todo dia, acaba virando um hábito, né? Acaba exatamente. eu sei porque quando eu fazia a coluna social no jornal, eu escrevia uma parada que eram eu não sei aqueles troços que eu escrevia. Era uma entidade que baixava em mim que eu escrevia. E eu me acostumava também. Só que assim, quando eu podia escrever de madrugada, eu escrevia coisa mais bonita. Mas como eu tinha que escrever todo dia, não era aquele troço que vou me recolher. Eu tinha que escrever todo dia. Então eu ia pro jornal 9 horas, 9h10 até meio-dia de entregar a coluna e tinha que sair. Às vezes o cara encalhava na frente daquele troço e ficava assim. Daí o meu chefe chegava e dizia, Kiki, eu falei, tô esperando ver que santo que baixa hoje pra ver o que escreve. E às vezes era sofrido. Mesmo eu tendo esse hábito, assim, essa rotina já. Mas tinha dia, cara, que parecia que não baixava nada. Então, acho que existe também essa questão da gente... Do treino, né? Não, e além do treino, eu acho que existe aquele momento mais... Que nem você sentiu aquela necessidade. Eu acho que é uma coisa assim que... sei lá o que é. É que tem a hora certa, não adianta que a gente quer... Tipo, obrigado a fazer assim, você não consegue fazer. Tipo, não fica naquela pressão, nossa, preciso fazer isso, preciso... Mas, cara, mas acontece que às vezes por exemplo, eu era obrigado a fazer e eu tinha que fazer. Mas que você falou, já não saía tão bom. Não saía tão bom, sabe? Mas assim, é por isso que eu digo que mesmo assim, criando essa rotina que você falou e essa obrigação, às vezes não desce. Vamos ver vocês cantarem um pouquinho então? Vamos. Vamos lá, se nós só falamos e daqui a pouco acaba o tempo e nem tocaram os caras. É autoral? Essa é autoral, Essa é a nossa música de trabalho. Então vamos lá. Inclusive a gente classificou no Sexta e 6 com ela. Ah, é? No Sexta e 6. Vocês vão tocar ou já tocaram? Vamos tocar dia 3 de agosto. 3 de agosto? 3 de agosto, Sexta e 6. Ah, maravilha. Os caras não são fracos, esses aí, hein? Já estão dando adeus pros jurados. Não são fracos. Primeira vez que a gente se inscreve num negócio já. Olha, ó, que bacana com 5 meses, hein? Beleza. Vamos ver então. Vamos aí. 1, 2, 3, 4. A vida só dá asas a quem não tem medo de cair. Portanto, trace objetivos e decida ir. Se não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte, sem olhar pra trás, visando sempre o norte. Você vai pro chão, então levanta outra vez. Se mantém na realidade, age com sensatez. Esquecendo seus problemas, você fica sem. Tem o poder em suas mãos pra lutar só pelo bem. A arte salva, o espírito acalma e alimenta a alma. É o ciclo da vida, inicie sua jornada. A arte salva, o espírito acalma e alimenta a alma. Dê flores aos vivos, depois não vale nada. Se mostra! Bonita! Essa aí não foi a que tu fez lá no emprego? Não, essa não. Essa eu fiz em casa. Cara, por incrível que pareça, essa música eu tinha abandonado ela, assim. Tipo, eu só fiz um dia lá e ficou assim. Daí um dia eu mostrei no ensaio pra eles, eles gostaram. Aí a gente começou a musicar. Trabalhar. Eles gostaram e fomos fazer. E assim, quando vocês vão colocar, por exemplo, no caso dessa, vocês vão para estúdio ou vocês vão colocando o instrumento assim, vão vendo como é que faz essa composição? Então, bem na verdade, eu fiz tudo em casa, né? Eu fiz eu fiz todos os instrumentos, mas daí eu cheguei pra eles e passei e cada um deu a sua cara, né? Daí cada um foi fazendo a sua... Ah, você já deixou a coisa meio pronta. Aí cada um foi pondo sua identidade em cima. Aí já tinha feito uma gravação, né, dessa música, não tinha? Não tinha. Um vocal diferente, eu tinha te passado um vocal diferente. Não, essa era a outra, o segundo. Então, do outro lá, mas aí o vocal eu trabalhei em cima, diferente, depois também... Quando a gente foi pra gravar ela Mas no assim, estúdio... como é que vocês chegam a isso? Por exemplo, ele falou que meio que deixou ela pronta. Aí jogou pra vocês, certo? Isso. Aí cada um começou a pôr o seu em cima. Isso. Mas aí como é que vocês quebram isso, essa música? É durante o ensaio ou cada um vai fazendo na sua casa e traz pronto? Os dois. Uhum. Às vezes a gente tá tocando no ensaio, aí fala, por que não faz tal coisa? Tipo, acho que fica melhor. Aí vai É que na verdade a gente nunca teve muito essa de você trabalhar muito em cima da música, porque todas as músicas que a gente tem no repertório, a gente chegou e falou, nossa, vamos ensaiar essa música, ficou legal. Daí o Gustavo começava a puxar uma outra música, ou o Sandro, e daí, nossa, isso aí fica legal também, vamos colocar. E no primeiro ensaio que a gente já fazia, já tava tipo 70% a música pronta, porque todo mundo já sabia tocar, já sabia como é que era levado. Então só era colocar os pingos nos Mas isso você diz assim. música, por exemplo, que nem a dele, que ele compôs, ou outra música? Não, outras. Dos artistas já consagrados. Ah, de outros caras que já tem a música, vocês mudam a roupagem dela. A gente não toca, todas as músicas do nosso repertório, nenhuma é igual à original.
Ah, vocês Aí a mudam. gente faz do nosso jeito, sei, assim, sabe? sei. Isso é bom o que porque... que chama isso? Isso, o que que chama? Nada? Que tem algum nome pra isso? Gambiarra. Gambiarra, É uma- meu. uma Eu não ia versão- falar pra vocês não ficarem ofendidos. É uma gambiarra que deu certo. Tem algumas que, tipo, a gente tava tocando até a versão original, assim. Aí alguém errou e o erro ficou bom. bom. E ficou bom. Exatamente. Não, Aí ficou assim mesmo. Aí ficou errado que ficou bom. né? Entendi. Foi indo assim, né? Então, assim, vocês acabam meio no improviso, os ensaios são no improviso, na real. Isso. Pra não dizer gambiarra, que é meio feio, né? Não, Vamos dizer no o começo era bem improvisado, agora a gente tá mais focado. Agora Depois tá que mais teve certo, o projeto Sexta e Seis, acredito que a gente focou muito mais. Muito mais. Antes a gente tava, não, essa música aqui não vai, essa aqui não dá certo, vamos colocar outra. Daí colocando uma música ou outra. Agora a gente já focou qual que é o repertório certo e a gente tá trabalhando bem em cima dele, entendeu? E vocês, por exemplo, assim, de terem passado no Sexta e Seis, que como você falou é nova e tal, primeira vez, legal. Mas vocês tocam, assim, já tem pra tocar, por exemplo, um show, não sei se chama, como é que, com a banda, toca uma hora, mais ou menos? É, Como mais que ou menos, uma hora e pouquinho. O No meio repertório do de um- Sexta é Mas é... 50 minutos. 50 minutos do sexta. Não, mas assim, a gente digo toca assim, uma hora e pouquinho. por exemplo, assim, tem um espaço, não sei de Ponta Grossa, o próximo aqui, que vocês façam essa apresentação, porque nem uma dupla sertaneja faz lá uma hora e pouco. Vocês também têm esse repertório? Tem mais ou menos isso, uma hora e pouquinho, né? Porque me parece, eu não sei se estou enganado, mas me parece que o Baviera é onde mais abre espaço, assim, para rock, ou não tanto. Depende do tipo da rock. Depende, É. tem muitos tipos, né? Tipo, se for muito pesado, acho que, não sei se toca lá, ou se... Não, toca sim. Que tem Só que a lugar gente que é- ainda, que nem a gente tem uma banda nova. Tem que outras tipo, casas fora isso, porque exatamente, talvez isso eu que ia falar. desconheço até. A gente Tem ainda tá algumas. correndo pelas beiradas, vamos dizer assim, né? A gente tá bem mais underground, underground né? ainda. Porque a gente não... O único material que a gente tem gravado mesmo é a Sevastra. Então, pra você tocar em Baviera, que é um barzinho, não com maior qualidade, todos são de qualidade boa, né? Mas com nome. Mas já tem nome, já tem uma história, né? Então, você tem que ter um repertório bem vasto pra apresentar. Então, a gente ainda não tem. Agora que vai ter o Sexta e Seis, que vai rolar a gravação, acredito que possa melhorar bastante isso. A gente conseguir tocar em outros lugares e tal. Mas a gente toca em Pode mais falar, underground. Guia, eu tô escutando ele, tô te vendo, maluco. Não, mas faça sinal pra mim, que eu tenho os olhos, enxergo, e eu tenho ouvido, que eu ouvo. Ó, eu ouvo ele e zóio você. Quantos minutos temos? 3. É? Só falar só um negocinho. É que a Sevastra, ela surgiu de um projeto social, né? A gente tem o projeto Sevastra, a gente tem o projeto social. E eu achei que era sobrenome. Não. Ah, não é sobrenome? A gente adotou, né? Porque eu adotei o Guilherme Sevastra. Por quê? Porque eu vi o nome de vocês aqui, Sevastra. Por isso que eu falei que era uma banda que vocês fizeram pra vocês. A gente adotou, daí eu... Mas vocês não são irmãos? Somos irmãos. Somos irmãos. Eu sabia que tinha um golpe aí. Daí ficou tipo, Sevastra. Mas como é que é esse É um projeto social. Como é que é esse projeto social? A gente começou com uma escolinha de futebol e daí a gente expandiu pra banda. Daí com a banda a gente faz o... Mas espera, deixa eu entender. Vocês faziam, tinha uma escolinha de futebol para crianças carentes. Isso. Lá em Vila Velha, na Vila Jamil lá. Na Jamil ali Lá mesmo. O meu meu pai é de lá, né? Meu pai é de lá. Mas então, mas esse projeto terminou? Deu uma parada. Mas como é que entrou a música nesse projeto de futebol? Que daí a gente quis expandir com a música. Daí, tipo, a gente pra tocar em orfanato, em asilo. A gente já fez show pra arrecadar dinheiro pra cirurgia de um amigo. Tipo, essas coisas assim, sabe? A gente vai fazendo com a banda também. Sei, bacana isso. Sim, tanto é que Sevastra, você lê de trás pra frente, fica Art Saves, a arte salva. Eu nem tinha pensado nisso, sabia? Que é o refrão da música. Que é o refrão da música, Sevastra, arte salva. Aham. É tudo um... Vocês são tudo cheio de esquema, na verdade é isso. Mensagens Ó, isso tá me cheirando a uns golpes. É tudo gambiarra, é tudo gambiarra. É tudo gambiarra. Eles são todos uns golpes. Viu? Mas agora acho que não vai dar tempo de tocar mais uma, né? Quantas horas são? Pra encerrar com eles? Ó, então assim, pode ser mais uma ou não? Pode ser essa? Ou vamos tocar outra? Outra, não sei. Vocês que sabem. Não, eu acho que não vamos tocar nada. Eu vou encerrar assim mesmo. vai ser. Sabe por quê? Vai ser. isso Sabe por quê? Você tem. É que não adianta. Vamos na Queen conferir. Né? Isso aí. Eu quero que vocês convidem aí. Quem quiser, Vocês quero fizeram mais. sorteio de vocês ou não ainda? De quem vai se apresentar? Não. Não foi feito sorteio? Acho que não, né? Ainda não. Eu vou pegar esse Lohan, cara, vou quebrar as pernas dele. Mas quem quiser conferir mais é só chegar na Queen. É só chegar na Queen. Segue o Instagram oficial também, né? Isso. Banda Sevastra. Ó, e a partir de hoje, eu quero ver se ainda consigo hoje mandar os flyers pra vocês, pra que vocês tenham aquela página que o Alder fez lá das bandas, né? Vocês estão nessa página, sabe a página não? A gente tá no grupo do WhatsApp lá. É? Esse é o grupo mesmo? Esse tamo é o lá, mesmo, tamo lá. eu confundi tudo. É isso aí mesmo. Então assim, ó, eu vou mandar hoje o flyer pra esse grupo,
logo da banda, com o nome de vocês, está o nome de todos ali. E já vou ver com o Lohan para ele passar a parada lá de vocês tocarem nas sextas e dos sorteios, ok? Boa. Ó, gente, ó, lembrando que, ó, vou falar de novo. Os que gostam deles e que gostam das outras bandas vão na Queen porque o público vai decidir o campeão dessa batalha de bandas. Porque o voto do público, o público terá direito a um voto. E um voto será decisivo. Então, vamos lá, façam tudo. Tá? Posso só agradecer? Pode tudo, pode tudo. Tem um minuto aí, fala feito um louco. Não viu que eu tô enrolando pra acabar com tudo, mano? A gente tem os patrocinadores. Fala. É a Horus Lounge. Pra qual que eu falo aqui, gente? Essa aqui? Fale aqui. Tem a Horus Lounge, que é o melhor, mais barato narguilé de Ponta Grossa. Onde é que é a Horus Lounge? Tem em bar. Não vou falar. Em bar? Não, pode falar. Eu não tenho concorrência, eu sou melhor que todos. Pode deixar a Horus Lounge lá no Rota 66, em Oficinas, e no Garden, que é Nova Rússia? Nova Rússia. Então, ele tem o estúdio Laninha, que é do Nhanha. Mais precisão que gravou nessa música, parceiraço pra caramba. Tem a Soul Art, fotografia, e tem, quem mais? Barbearia Fagner. Garanto nosso visual livre. Barbearia Fagner. Aonde é essa barbearia? É a única barbearia móvel de Ponta Grossa, ela fica na frente do Condor. Jura que é? Sei, às vezes ela tá no Condor ali da rodoviária. Isso mesmo. Eu já vi lá. É nosso patrocinador também. São bons vocês, hein? Parem de fazer música e explode os patrocinadores. Obrigado, querido. Gente, vamos ficar por aqui mais uma vez. Obrigado por carinho de vocês. E lembrando, ó, mais uma vez eu repetir. Então, a Batalha de Bandas será dia 29 na Queen. O público terá direito a um voto que será decisivo. Começa às 20 horas e vai até a hora que Deus deixar depois. A festa rola a noite inteira, ok? Obrigado pelo carinho e até... Que dia mesmo? Que é? Quarta-feira! Não, quarta-feira aqui. Tchau. Well, baby, I'm easy, I'm easy, I'm easy, I'm an easy man. Well, baby, I'm easy, I'm easy, I'm easy, I'm an easy man. Well, I just can't